Mensagem do dia 23 de abril de 2022. Saudações. Na época em que os povos antigos habitavam a natureza, cultivavam uma relação de respeito e harmonia para com esta, de modo que os movimentos naturais observados, o aroma exalado pelos seres e pelos fenômenos da natureza, assim como os sons percebidos e o contato direto com a textura das coisas, lhes permitiam receber informações importantes e o tornavam cientes de que faziam parte de um todo maior. O homem e a natureza eram um só princípio, e neste princípio, o Criador em tudo se manifestava e era sentido pelos homens. Por esta razão, se cultivava a ideia do Deus fenômeno, Deus Sol, Deus Lua, Deus Relâmpago, pois os povos, ainda sem o conhecimento formalizado, registravam a presença de Deus em tudo que lhe acontecia. O tempo passou, a humanidade se desenvolveu e construiu para si cidades afastadas da natureza, assim como elaborou modos de viver nos quais as pessoas cresciam sem ter contato mais profundo com a natureza, sem que a estas fosse conferido o direito de conviver com os fenômenos naturais e, desta forma, aprender a ler a vida sob a perspectiva dos seus ciclos renovadores. O resultado dessa experiência trouxe mais desconexão para a humanidade, que passou a desconsiderar a importância que a natureza tem para a manutenção da vida no planeta, assim como também contribuiu para que o homem moderno desconhecesse as forças da natureza que habitam em seu interior e nos distanciou ainda mais do Criador, que se manifesta por meio de todos os fenômenos naturais. Hoje, porém, o planeta pede socorro, pois não consegue mais sustentar tanta degradação, tanto desrespeito à vida. Em várias regiões, muitas são as espécies de plantas e animais que não conseguem mais existir em meio às transformações causadas pelo homem no meio que viviam. Por outro lado, a humanidade encontra-se profundamente adoecida, intoxicada pelo uso excessivo de elementos químicos presentes em sua alimentação, em produtos farmacêuticos, assim como pelo modo que estabeleceu para sua forma de viver, trabalhar e se relacionar. Desconectada de Deus, da natureza, de si mesma e do outro, a humanidade desenvolveu uma série complexa de doenças psicossomáticas e autoimunes, além de níveis profundos de ansiedade e depressão. É neste cenário de destruição coletiva que o Pai Celeste convoca os filhos e filhas da Terra para o seu despertar, para fazerem o caminho de volta da trilha das ilusões que os conduziram ao estado de dor e sofrimento no qual se encontram, uma vez que todos fomos criados para viver em abundância e plenitude divina. Todavia, este caminho de volta ao qual nos referimos é um caminho individual, é particular, é o seu próprio caminho, diz respeito unicamente à sua forma de caminhar. O Pai Eterno, neste momento, convoca cada um dos filhos da terra para que realize o seu alinhamento, para que estabeleça para si mesmo o período no qual conduzirá a sua existência sob nova ordenação, alinhado com a frequência do amor e da luz. Caso não se decida por alinhar-se à diretriz do amor e, por consequência, não consiga resgatar a sua natureza e a sua própria divindade, os filhos e filhas serão convidados a habitar outros orbes que tenham condições de recebê-los,
pois o planeta Terra não tem condições de acolher em seu seio mais gerações de filhos ingratos da criação, sem colocar em risco a condição de manter o equilíbrio da vida em toda a sua extensão. Eis que são chegados os tempos da colheita anunciados pelo Mestre Jesus, os tempos de renovação que foram profetizados por vários mensageiros em várias regiões do planeta ao longo da história da humanidade. Eis que são chegados os tempos em que precisamos fazer a nossa escolha individual. O Senhor Medo, a quem servimos por longas eras, nos motivou a desenvolver o egoísmo e o orgulho. O egoísmo não nos permitiu perceber a necessidade do outro, enquanto o orgulho não nos permitiu identificar que somos um só princípio, pois cultivou em cada um de nós a falsa ideia de ser mais importante que o outro, quando na verdade a vida se constrói em coletividade, na qual todas as partes que a compõem têm papel fundamental. Hoje, alcançamos o entendimento sobre todas estas coisas, para que possamos fazer escolhas com consciência, para que nos sintamos profundamente incomodados ao alimentar o estado caótico de vida desconectada que alcançou a humanidade. Hoje, estas informações nos chegam para nos dizer que somente com gratidão genuína, vontade profunda e comprometimento diário, teremos condições de limpar dos nossos olhos a poeira dos enganos que mobilizaram o nosso viver de modo apartado do contexto da vida maior. O momento é este. O divino chamado foi feito para todos. Cabe a cada um de nós recebê-lo pelo coração e deixá-lo atuar na acústica profunda de nossas almas. Podemos fazer o movimento de voltar para a casa do Pai, iniciando por receber com amor a nossa própria natureza, buscando contatar com o que somos verdadeiramente, muito além das preocupações com as quais costumamos ocupar a nossa mente. Podemos fazer o exercício de imaginar como a nossa vida seria diferente se o espaço que hoje o medo ocupa em nós e em nossa dinâmica de vida fosse ocupado pelo amor. Assim sendo, faremos perguntas para nós mesmos ao longo do dia, referentes às atitudes e posturas que costumamos adotar, de modo a identificar quais condutas mantidas pelo medo já podem passar para a direção do amor. Esse exercício é profundo. Para realizá-lo com verdade e coragem, todos serão amparados e inspirados, de modo que consigam enxergar quais forças os estão impedindo de manifestar toda a luz e todo o amor que reside em seu interior. São chegados os tempos de libertação e nós somos aqueles que iremos nos libertar. A partir do momento que tomarmos esta decisão com firmeza e a consolidarmos em cada novo dia de nossas existências. Olhemos para frente, para o caminho novo que as nossas escolhas diárias conscientes estão preparando para cada um de nós. Fiquem em paz, filhos e filhas amados da criação, na paz que visita a sua essência neste momento e a convida a se manifestar em amor. Somos irmãos.